A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos mais uma vez aqui no nosso canal para juntos compartilharmos uma poderosa palavra do coração de Deus para o nosso coração. O que eu queria ler com vocês nesse dia é o texto que se encontra no livro escrito aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15, que nos diz o texto assim: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ora, o que o texto está nos falando é sobre uma das passagens entre as mais conhecidas da igreja. Uma das mais conhecidas no contexto extra-igreja. Uma história extremamente conhecida, a passagem de Israel pelo meio do Mar Vermelho. O que eu quero falar para você é sobre alguns segredos nesse dia, muito importante para aquilo que Deus realmente vai fazer na sua vida ao receber essa palavra. A Bíblia nos fala sobre um lugar aqui específico, conhecido por todos, de um modo já aqui generalizado, um lugar aqui batizado pelo prenome de Beco Sem Saída. Exatamente o lugar onde Deus leva Israel, depois de ferir as terras do Egito, ferir a moral do Egito, ferir o próprio faraó, mortes de pessoas, mortes de animais. O estado de degradação do Egito era extremamente colocado em caos devido à mão pesada de Jeová. Jeová pesa a sua mão no Egito, ferindo gravemente a terra do Egito, punindo o faraó, humilhando o faraó. E a Bíblia nos diz que Deus ele tem essa facilidade de amolecer o coração, endurecer o coração. Era isso que se dava a entender. O faraó era um fantoche, uma marionete na mão de Deus, devido Deus estar com intenções de ser glorificado em cima de faraó. Tudo isso para libertar Israel. E o texto nos diz que agora o Egito tem pressa em ver Israel sair de dentro do Egito, tamanha a devastação e a desgraça que havia lhe cometido a terra do Egito. E agora estão ajudando Israel, dando roupas, dando alimentos, dando animais, e com pressa queriam que Israel saísse. E o texto nos diz que Deus leva Israel pelo caminho mais longo, o caminho mais comprido. Não levou pela terra dos filisteus, mas levou pelo caminho mais longo. E a Bíblia diz que agora eles chegam a um lugar denominado aqui como Pi-Hairote, um caminho que não tinha saída. Do lado direito havia montanhas, do lado esquerdo havia montanhas. É nesse momento que Israel percebe, os sentinelas avisam: olha, Faraó está vindo aí atrás, determinado, com 600 carros, prontos para a guerra, prontos para matar, prontos para levar de volta. As intenções de Faraó eram as mais absurdas no ponto de vista devido à revolta. O seu coração estava inflamado com o ódio e com a perseguição. E a Bíblia diz que esse era o lugar batizado por Pi-Hairote, conhecido por todos nós como Beco Sem Saída. E aqui eu quero abrir um precedente importante, porque é nesse texto que Deus começa a ser glorificado. Porque se nós formos olhar para o ponto de vista do texto, entenderemos que nunca foi um beco sem saída para Israel, porque para Israel haveria uma saída. Na verdade, Deus estava com segundas intenções, porque a primeira era punir o Egito e Faraó, a segunda era levar Faraó até esse beco sem saída, e aí sim, matar Faraó. Deus estava decidido em matar Faraó, então para Faraó era um beco sem saída, mas para Israel não, haveria, se encontraria, se manifestaria uma passagem. E o texto está nos falando aqui, por quê? Porque o que eu tenho para dizer para você é que Deus nunca vai deixar você num beco sem saída. Na verdade, o beco sem saída é para Faraó, o beco sem saída é para os seus perseguidores. A Bíblia diz que eles chegam a um lugar e a coluna de nuvem, a coluna de fogo e o anjo, eles agora vão para a retaguarda, ficando agora atrás do exército de Israel.
Eles estavam na frente para ir abrindo o caminho. Chegou nesse determinado ponto, não tinha como passar, montanha de um lado, montanha do outro, Faraó atrás, o mar na frente. E a coluna de nuvem, ela vai para a retaguarda, assim como o anjo do Senhor. Então aquela glória, ela vai agora para o lugar atrás, fazendo uma distinção para que o Egito e Israel não se encontrassem. Essa coluna de nuvem escurecia a visão dos egípcios para que eles não pudessem ver. Haja vista, Deus também punia, castigava os carros de Faraó, os cavalos, os homens estavam encontrando dificuldades para poder encontrar Israel naquela noite. Foi uma noite muito difícil para Faraó. E a Bíblia diz então que é nesse momento que Deus começa a ser glorificado. Porque existe um momento na nossa vida que Deus, ele vai trabalhar desta maneira. Deus te coloca exatamente no lugar onde ele quer te colocar. E esse lugar que Deus te coloca muitas das vezes para fazer milagre na sua vida é denominado um lugar de beco sem saída. É um lugar que realmente quem olha fala, não tem jeito, não dá para avançar, não dá para prosseguir, não dá para progredir, não dá para alcançar nada dessa maneira. Mas se você olhar para o contexto, olhando pelo lado espiritual, o lado direito ele tem as suas definições, porque não é só uma montanha. O lado direito é o lado em que nós depositamos toda a nossa capacidade, a nossa destreza. É do lado direito que nós marcamos as nossas campanhas, as nossas orações, os nossos jejum, os nossos montes, a nossa vida no altar, os nossos propósitos, os nossos sonhos, as nossas ambições, as nossas expectativas. E nós olhamos para esse lado e nós percebemos, não vai acontecer nada. Não está dando nada, ali não tem saída, não dá para passar. Na verdade, os nossos sonhos estão frustrados. Na verdade, a nossa capacidade não tem como resolver isso. E nós olhamos para o lado esquerdo, que fala especificamente do lado do sentimento. É aquele momento que nós estamos em crise. Só Deus sabe como foi que nós chegamos até aqui, nesse beco sem saída. Só Deus sabe como nós atravessamos tudo isso para chegar até aqui. E daí a Bíblia diz que é nesse momento que o povo começa a murmurar, o povo começa a lamentar, o povo está dizendo, nós queremos voltar para trás, não dá para ir adiante, não tem meios, não há possibilidade de avançar. E aí a Bíblia diz que é nesse momento que Deus começa a ser glorificado. Por quê? Porque o fato da coluna de nuvem, a coluna de fogo, o anjo indo para trás, é aquele momento em que Deus esconde você dos seus adversários. Na verdade, existe aqui um paradoxo aqui dentro dessa situação. O que eu quero dizer para você é que Deus, neste dia de hoje, Ele está escondendo você nesse lugar que é beco sem saída, nesse lugar aonde não tem como ir adiante. Deus está dizendo, eu estou te dando livramento. Hoje tem livramento de Deus para a sua vida. Hoje tem livramento de Deus para a sua história. Deus está falando para você que esse beco sem saída não é para você. Esse beco sem saída, na verdade, é para matar Faraó. O que Deus está tentando dizer é que o texto diz, ele diz, olha, os egípcios que vocês estão vendo não vão ver mais. O que eu tenho para pregar para você nesse dia é que esse Faraó vai morrer aqui hoje. Esse Faraó vai perecer aqui hoje. Deus está dizendo, essa luta que você está atravessando, ela acaba aqui hoje. Porque Deus tem uma palavra para você. Porque Deus tem uma promessa na sua vida. Porque Deus tem um chamado na tua história. E a Bíblia diz então que Deus começa a ser glorificado. Por quê? É nesse momento que Deus, ele dá aqui uma resposta para Moisés. Moisés vai procurar Deus, aquele desespero atônito, incontrolável do povo, o povo dizendo, quero voltar, o Egito tinha sepulcro, aqui não tem nem sepulcro, eu estou na beira do mar, não tem saída, aquilo que eu vivo não tem condições humanas para resolver, para trás não dá para voltar, Faraó está vindo aí. Então a Bíblia diz que é nesse momento que Deus começa a ser glorificado. Por quê? O texto está falando para nós que nesse exato momento Deus entra com uma grande resposta. Por quê? Porque Deus está dizendo, olha, esse Faraó vai morrer aqui hoje. E Deus, nesse momento, estava nos prometendo algo. Para quem está recebendo essa palavra, Deus está dizendo para você, olha, Deus neste dia está dizendo que essa guerra, luta que você está enfrentando, ela acaba aqui hoje nesse lugar. Ela termina aqui hoje. Ela acaba nesse momento aqui. E aí a Bíblia diz que Deus começa a ser glorificado. Por quê? Porque nesse momento Deus agora, ele está dizendo, por que clama a mim?
É aquele momento que Deus não está a fim de conversar. Deus, ele te deu uma ordem, Deus te trouxe até onde você está. Você acha que Deus vai fazer você passar vergonha? Você acha que você vai passar por escárnio, por zombaria das pessoas? Deus te colocou exatamente aonde ele queria te colocar, num beco sem saída, mas não para te matar, não para te destruir, mas sim para matar Faraó, porque o beco sem saída sempre foi para Faraó. Você, nesse dia de hoje, vai passar pelo meio desse mar, porque Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus estava dizendo, não é hora de conversa, diga ao povo para continuar. Deus está dizendo, eu te trouxe até aqui para fazer milagre. Deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de Deus operar milagre na sua vida. E aí a Bíblia diz que Deus agora vai soprar um grande vento. Deus agora manda Moisés colocar a vara no mar e Deus assopra, segundo os salmistas, o sopro das narinas de Jeová. O vento oriental veio, abriu o mar, abriu as águas. Isso dá a entender do poder de Deus. Que vento foi esse? Que vento sobrenatural foi esse? Um vento que não levou ninguém junto, um vento que não balançou a barba de Moisés, um vento que não fez nenhuma criança escapar da mão da sua mãe, um vento que soprou de uma forma tão arrasadora que o mar não pôde se conter, e o texto diz que o mar ficou determinado, ficou definido dentro da condição daquele vento. E a Bíblia diz que Deus abre esse mar e o mar não atinge a integridade de Israel. É assim que Deus faz. Quando Deus sopra vento na sua vida, abre mar. O vento faz um grande rebuliço, mas o que é seu continua no lugar. Porque Deus é promessa, porque Deus é bom, porque Deus tem um plano na sua vida. E aí a Bíblia diz que Deus agora, ele vai, Israel passa para o outro lado, e aí a história diz que nesse momento que Faraó entra. Então é nesse momento que eu quero concluir esta mensagem. É nesse momento que Deus define a história e dá o decreto para Faraó. Aí sim, Deus está dizendo, eu te levei, Faraó, até um beco sem saída. Daqui você não passa, daqui você não avança, daqui em diante você parou, acabou. Por quê? Porque eu estou abrindo passagem para a minha igreja, eu estou abrindo passagem para essa irmã que está ouvindo essa mensagem, eu estou abrindo passagem para esse pastor, para essa pastora, para esse crente que está aflito, para esse crente que estava pensando que estava num beco sem saída. Não está. E Deus, nesse dia, ele é tão bom na sua vida. Prepare e tire o pandeiro da sacola, porque você já vai cantar do outro lado. E se isso ainda é pouco, Deus está dizendo, eu guio teus passos. A Bíblia diz que Deus fechou o mar vermelho. Por quê, pastor? Deus fechou não só para matar matar Faraó. Deus fechou simplesmente para Israel não voltar mais. Por quê? Porque quando Deus coloca você diante de uma promessa, Deus não vai mudar de opinião. Deus está dizendo, a promessa é sua, a vitória é sua e você não vai retroceder. Estou fechando o mar para você não voltar. Estou fechando o mar para você avançar. Estou fechando o mar para matar Faraó. Esse inimigo que está contra você há alguns dias, semanas, meses, talvez anos, ele cai por terra aqui hoje. O beco sem saída sempre foi para Faraó. Deus abençoe sua vida. Fique atento, entre no nosso canal no YouTube e se inscreva, porque Deus tem uma palavra para vocês. Deus abençoe.